sermos renovados através da Tua palavra. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Deus seja louvado por essa oportunidade de estar na sua casa, na minha igreja, na nossa igreja, adorando a Deus. Eu agradeço mais uma vez ao Senhor por me permitir chegar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo, nosso pastor, do presbítero Joabe, que nos fez o convite. Eu fiquei um pouco preocupado, liguei para minha sogra, quero mandar um beijão aqui para ela, e falei, olha, intercede aí, porque eu acho que eu não vou chegar no horário, não. Aquele pedaço ali do Mercadão já é difícil. E aí pararam hoje para fazer uma blitz ali em cima do viaduto. Então, fiquei 40 minutos ali, irmãos, do Mercadão até lá em cima. Marcos, capítulo de número 1, somente o versículo 19, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Você crê que essa é a palavra de Deus? Amém. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, quando o Joabe me fez esse convite de estar pregando na Quinta da Vitória, eu pedi ao Senhor uma palavra e confesso aos irmãos que fiquei até o caminho entre dois textos, mas o Senhor ministrou meu coração. Este evangelho escrito por Marcos, eu sempre costumo explicar, né, na introdução, é o primeiro dos evangelhos. Aqui nós vamos ver Marcos apresentando um Cristo como servo, diferente dos outros evangelistas. O contexto geral aqui deste capítulo 1, que inicia-se sobre João Batista, este capítulo 1 que nós acabamos de ler aqui, no verso de número 19, é o chamamento em que o nosso Senhor Jesus começa não a procurar, mas a achar aqueles que ele já havia, como nós cremos, escolhido para estar ao seu lado. Marcos, ele detalha de uma forma diferente, porque Marcos, ele só explica como Jesus achou os discípulos. Mas se você for fazer um contexto geral aqui, este capítulo 1, versículo 19, é o mesmo, ou o contexto de Lucas capítulo 5, aonde a epígrafe do versículo de número 1 é a pesca maravilhosa. Ou seja, no Marcos detalha que Cristo, ele acha os discípulos reparando as redes, consertando as redes. E nós subentendemos que eles estão consertando, estão reparando, porque eles já pescaram ou tentaram pescar. Só que Lucas, ele é mais enfático em nos dizer que o contexto desse capítulo 1, Lucas, ele descreve pelo menos em 3 aspectos. O primeiro deles é uma pesca frustrada. É uma pesca em que os discípulos, e Pedro e João, estão ainda, como pescadores sem esse chamamento, e eles tentam pescar a noite inteira, a madrugada adiante, e não conseguem alcançar nenhum peixe. E aí Lucas, ele descreve que Jesus, ele se manifesta justamente nesse momento, e ele ensina a multidão no barco que ele pediu emprestado de Simão, que até então é Simão, não é Pedro, e de repente Jesus, ele afasta ou pede para afastar o barco um pouco mais, e diz a Pedro e diz a João, olha, lança a rede, pesca novamente. E aí o interessante é que Simão, ele detalha para nós, e Lucas descreve de uma forma muito apropriada, porque Simão, ainda na sua ignorância de conhecer a Cristo, ele diz, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. Isso aqui é muito interessante, porque o fato de Pedro ou Simão saber e ter o domínio do que está fazendo e não ter êxito naquilo que fez, ele não abole
a oportunidade da palavra de Jesus em tentar novamente, mesmo tendo tido uma frustração, mesmo ele sabendo o que faz, tendo experiência do que faz, mesmo ele acabando de exercer aquilo que ele conhece já há muito tempo, e não ter tido êxito, a palavra de um desconhecido que nós sabemos que é Jesus, chega até ele como uma nova oportunidade de recomeçar a fazer aquilo que uma vez eu fiz e não deu certo. E isso também é muito parecido com cotidianos da nossa vida, quando nós exercemos e não tem o resultado que queremos, quando nós buscamos e não alcançamos o objetivo que traçamos, quando nós investimos, quando nós paramos um tempo para aquilo, oramos pedindo tal coisa e a frustração bate na nossa porta, a expectativa negativa bate na nossa porta, mas Jesus nos ensina que se Ele manda, se Ele declara, é porque é uma nova oportunidade de nós voltarmos a fazer aquilo que não foi feito ou aquilo que não foi tido um resultado positivo para que nós possamos alcançar aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. E aí, o interessante é que Lucas também ele detalha que eles escolhem muitos peixes, eles pescam ao ponto da rede romper e eles precisam fazer um sinal para os seus companheiros. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração, que no momento de frustração, Jesus ele se manifesta não só para que o barco de Pedro possa alcançar algo necessário para as suas vidas, mas até os seus companheiros. Ou seja, quando Deus nos envolve numa promessa, quando Deus nos envolve no milagre, até aqueles que estão ao nosso lado vão também alcançar aquilo que Deus dispensa para as nossas vidas. Só que o interesse aqui que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração não é de fato uma mensagem expositiva ao ponto de eu falar sobre a pesca, ao ponto de eu falar sobre o propósito da pesca, não. Mas o capítulo de número 1, versículo 19, Marcos ele vai detalhar algo que Lucas não detalhou. E isso é muito interessante, porque em Lucas capítulo 5, veja bem, a Bíblia diz e Lucas descreve que Jesus acha, capítulo 5, versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, Lucas diz que Pedro e João estão lavando. Marcos diz que eles estão consertando. Então tem um significado muito importante e esclarecedor nos dois textos. Porque lavar, o destaque que Lucas dá, é uma reposição do material que foi exercido em pesca. Só que Marcos não. Marcos ele diz consertar. Marcos ele diz no verso 19 em algumas traduções, reparando as redes ou consertando as redes. E aí eu fui pesquisar, irmãos. Este consertar aqui, no original, no hebraico, e eu vou falar pausadamente para eu mesmo poder falar da forma correta, mas o consertar é catar, tidizo, catar, consertar, tidizo, reparar ao estado original. E aí foi aonde o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, porque eles não estão remendando as redes, eles não estão dando um jeitinho nas redes, eles estão reparando as redes ao estado original delas, ao ponto de se alguém olhar, não sabe aonde foi remendado, não sabe aonde foi reparado, não sabe aonde foi consertado. E aí o Espírito de Deus gritou no meu coração, porque a variante de reparar aqui fala de essência, trazer ao original, fala de restauração, ou seja, os discípulos aqui, pescadores, são achados trazendo ao original aquilo que se rompeu, aquilo que se rasgou, aquilo que se deteriorou. Eles colocaram a mão não para dar um jeitinho, mas para trazer a originalidade. E aí o Espírito de Deus ministrou meu coração, e eu vou falar aqui nessa noite sobre alguns pilares que a igreja precisa reparar nesses últimos dias. O primeiro pilar é o relacionamento com Deus, e não há nenhuma base melhor para falar à igreja nessa noite do que a igreja modelo, a igreja de Atos dos Apóstolos. Se nós tomássemos por base aqui,
nós poderíamos falar sobre o relacionamento dessa igreja. Atos capítulo 2, versículo 42, vai nos dizer que essa igreja, após o revestimento do Espírito Santo, eles oram, eles têm comunhão na oração, eles se relacionam com Deus através da oração. Prova é que após a ascensão de Cristo aos céus, eles oram para receberem o Espírito de Deus. Eles recebem o Espírito de Deus e agora oram para que o Espírito de Deus se manifeste através deles. Ou seja, não só oram para receber, mas oram para praticar aquilo que receberam. Não só oram para ser revestidos, mas oram pedindo a Deus para que sejam ferramentas de Deus pelo investimento que o Espírito fez nas suas vidas. Louvado seja Deus. E aí o interessante é que quando alguém ora, quando uma igreja ora, quando um determinado grupo ora, há uma manifestação daquele que é solicitado. Se eu oro para Deus, Deus, em um determinado tempo que não é o meu, mas é o dele, ele se manifesta. Evidência é que eles oram e o Espírito de Deus vem. Eles oram e Deus trabalha. Só que quais são as evidências que Deus faz? São essas. Mas quais são as evidências que Deus faz em nós? O texto diz, capítulo 2, versículo 43, que após a oração havia temor no meio da igreja. Havia temor no meio dos irmãos. Este temor é um cuidado em estar diante de Deus. Isto é um relacionamento, isto é uma prova. E eu preciso dizer aqui que o primeiro pilar, o relacionamento com Deus, deve-se ter por tendência a oração, porque a oração é a base para a vida com Deus. Um crente que não ora é um crente que não tem um relacionamento com Deus. Um crente que não ora é um crente que não é conhecido pelo seu Deus. Um crente que só ora pedindo não é alguém que se apresenta para um relacionamento, mas é alguém que se apresenta para uma parcialidade daquilo que quer, daquilo que pede para poder receber. Uma barganha, se podemos dizer assim. E eu gostaria de dizer aos irmãos e à igreja nessa noite que a oração, o relacionamento com Deus é tão importante que esta igreja, em Atos dos Apóstolos, revestida pelo Espírito Santo, com os homens levantados por Deus, chega a um determinado momento, em Atos capítulo 6, que esta igreja toma uma proporção muito grande e automaticamente é necessário tratar como um aspecto departamental, ou seja, os apóstolos não conseguem cuidar de toda a igreja e levanta-se diáconos. Só que a palavra de Pedro mexe com o nosso coração, porque em Atos capítulo 6, versículo 4, Pedro está dizendo, levantemos discípulos, mas nós vamos permanecer na oração e na palavra, ou seja, Pedro constrói um pilar para que nós venhamos a entender. Antes da palavra é necessário ter oração. Antes da pregação é necessário nós criarmos um vínculo de adoração ao nosso Deus, para que Ele se manifeste, para que Ele trate, para que Ele fale. Eu lembro muito bem de uma passagem que o profeta Eliseu está no deserto, como foi muito bem dito pelo Filipe aqui com Josafá, e aí de repente mandam chamar um profeta de verdade, porque Acabe tinha muitos, mas Josafá só tinha um. E aí quando Eliseu chega, ou Elias, se eu não me engano, eu acho que é Elias, Eliseu, ele diz assim, antes de eu dar a palavra da profecia que vocês querem, me dá um tangedor, porque primeiro eu preciso construir aqui uma adoração, um relacionamento, para que quando eu mande daqui, ele deposite de lá para cá. E é isso que nós precisamos construir, é no nosso quarto, é no nosso trabalho, é na nossa casa, que nós precisamos orar, que nós precisamos gemer, que nós precisamos mostrar para Deus, que nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dele. Bem, a oração é muito importante, só que a oração ela precisa também ter clamor.
A oração ela precisa ser feita como um sacrifício. Salmos 141, verso 1, Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Verso 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Opa, incenso. Se a Bíblia diz que o Senhor recebe a nossa oração como um cheiro suave, é porque foi agradável. Então nós precisamos entender que até a nossa oração precisa ser agradável para Deus receber, precisa ser aprovada para Deus receber. E Deus não pode receber uma oração que não esteja condizente com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu pratico. A oração, além de ter clamor e sacrifício, precisa ter constância. Eu não posso só orar quando o cerco fecha. Eu não posso só orar quando eu vejo literalmente o diabo trabalhando. Eu preciso ter uma constância. Lucas capítulo 2, versículo 37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que só ora quando vai dormir. Mas a Bíblia diz, e parafraseando para a nossa linguagem nos dias de hoje, que na madrugada a fila é menor, porque tem pouca gente orando de madrugada. E muitas vezes a gente quer que Deus faça algo surreal, mas nós não fazemos algo surreal para Ele. Muitas vezes a gente quer que Deus intervenha em algo, e só Ele pode fazer, mas eu também não mostro para Ele que eu faço algo ou penso fora da caixa. Às vezes eu crio uma metodologia em que o meu básico para que Deus trabalhe no sobrenatural. Não, Deus nos quer ver também de madrugada. Deus quer também nos separando, colocando despertador para despertar. Irmãos, eu às vezes vejo algumas coisas que mexem comigo, ao ponto de ver assim, caramba, essas pessoas não têm a revelação na mente delas, não têm uma mente transformada, mas como eu aprendo com elas aplicando para a nossa vida. Irmãos, shows, esses shows Sandy Júnior, esses shows aí do mundo, o pessoal sai de madrugada um dia antes para poder comprar o ingresso, deita lá na fila. Quando é clássico do time de futebol, eles param lá nas portas do estádio, até poder conseguir receber aquilo que eles vieram buscar. E às vezes, para a gente mostrar para Deus o nosso mínimo, a gente é muito formal. Eu só vou orar quando eu chegar no templo. Dentro de casa, eu não levanto a minha voz em oração. Os meus filhos não me acham de joelhos em casa, deitado pela madrugada. Deus, Ele requer de nós restaurar esse pilar da intimidade. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor e invocamos Ele, Ele recebe a nossa oração. Nós precisamos também reparar a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Como assim reparar a palavra de Deus? A palavra de Deus precisa ser mudada? De forma nenhuma. Nós cremos que ela é ortodoxia, ela é a palavra de Deus. Mas nós precisamos reparar o exercício da palavra de Deus nos últimos dias, pelo menos em alguns aspectos. O primeiro deles é a pureza da palavra. Provérbios capítulo 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Ou seja, nós precisamos acreditar que a palavra é pura. Como o próprio apóstolo Pedro diz, que foram homens inspirados. Irmãos, eu estou dando aula no seminário. E acreditem os irmãos, 40 alunos, alguns obreiros, alguns presbíteros. E eu perguntei a eles, e coloquei no teste, qual é o tema central da Bíblia? E aí a maioria colocou, Jesus Cristo. Salvação. Apocalipse.
E aí eu dei 0 para todo mundo nessa pergunta. Porque o maior tema da Bíblia, mais importante, é o que chamamos de theopneutos, a inspiração divina. Porque se não fosse a inspiração divina do Santo Espírito, isso aqui seria um livro. Se nós não acreditarmos que os homens que escreveram isso aqui foram cheios do Espírito Santo, isso aqui seria só mais um na galeria. Mas porque nós cremos que foi o Espírito da verdade que usou eles, hoje nós lutamos contra o mundo, porque Deus usou homens para escrever aqui. Nós lutamos contra as potestades, contra os principados, porque o Santo Espírito, theopneutos, inspirou homens à pureza da palavra. Louvado seja Deus. Nós precisamos acreditar também que ela é a nossa proteção. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela nos protege. Porque há uma promessa liberada sobre a nossa vida, ou muitas promessas. Nós precisamos, além de reparar a pureza da palavra, a suficiência da palavra no tempo de escassez. Porque hoje nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que as doenças estão crescendo, um tempo em que a frieza espiritual está crescendo, um tempo em que as anomalias que acontecem até dentro da igreja. E parece que pregar, pastor, só que Jesus cura, não é mais suficiente em alguns lugares. E aí você vê pseudos crentes que se dizem pregadores da palavra, querendo diminuir a essência e a pureza da palavra, porque eles querem acrescentar o movimento, a língua estranha, a profecia. Só que nós precisamos entender que se não houver materialização dos dons, eu fico com a palavra. Porque a palavra é a profecia. Eu fico com a palavra, porque foi a palavra que me salvou. Mas parece que hoje a gente precisa fazer algumas questões para despertar. Não precisamos fazer isso. O que precisamos é reparar a suficiência da palavra. Os irmãos que não são da IUEP, irmãs que pregam aqui, precisam pregar constrangidos em fazer o que a palavra diz e o que a igreja prega. Se nós pregamos a palavra, eles têm que pregar a palavra. Se nós pregamos a suficiência da palavra, eles precisam pregar a suficiência da palavra. Vou dar um exemplo. Irmãos, eu poderia ter vindo hoje sem gravata. A gente trabalha, correria e tudo mais, só que eu me lembrei, e não sou contra quem vem não, só que eu me lembrei que quando eu ensinei aqui na terça-feira, eu disse que os pregadores, e não disse como uma regra criada por mim, não, mas dentro do que eu estava apresentando, eu disse que os pregadores que vêm pregar, talvez num culto de domingo, num culto de quinta-feira, são de fora, precisam estar na condição daqui da igreja. Pode chegar aqui de qualquer jeito. E aí eu me lembrei, rapaz, não vou dar esse mole, não posso, vou ter a gravata. Isso não é religiosidade, é nós colocarmos ordem para que as pessoas cheguem aqui e vejam ordem nesse altar. Não que não tenha, porque tem, graças a Deus, e eu louvo a Deus pela igreja que nós temos. Mas o que precisamos entender, irmão, é que aqui não precisa de firula, aqui não precisa de palhaçada. Aqui tem homens e mulheres que pagam preço e poderiam estar aqui nessa noite pregando no meu lugar, que Deus iria falar do mesmo jeito. Mas o que nós precisamos é ter coragem de repudiar isso e não aceitar isso aqui dentro, porque aqui é uma igreja da palavra, uma igreja em que se Deus quer batizar, Ele batiza pela palavra. Se Ele quer libertar, Ele liberta pela palavra. Louvado seja Deus. Mas aí a gente vê essas meninices em outros lugares, não podemos aceitar aqui. Aqui a suficiência é a palavra. Nós podemos pregar de Abraão, mas quem salva é Jesus. Podemos falar de Moisés, mas quem salva é Jesus. Mateus 4,4, a prova é da suficiência da palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós só vencemos as adversidades, porque, irmão, pode ser o crente mais cheio do Espírito Santo, quando o deserto chega na vida dele, rodar não dá jeito, falar em língua não dá jeito, entregar profecia não dá jeito. O que dá jeito é crer na palavra, que o deserto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nós precisamos também, ainda na palavra, e eu caminho para encerrar, reparar a sinceridade. A sinceridade do exercício da palavra nos últimos dias. 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, a falamos de Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Nós precisamos ser sinceros naquilo que estamos falando. Se tem uma coisa que eu destaco da vida de João Batista, é a sinceridade de pregar um evangelho, que ainda que não corrobore com a expectativa de todos que estão na época, ele prega com tanta sinceridade, que mesmo fora do templo, do deserto, as pessoas não entram dentro do templo para adorar a Deus, elas vão para o deserto. Ainda que tenha uma palavra dura no deserto, eles vão para o deserto. E ali João Batista, mesmo com uma palavra dura, ele alcança vidas, e a vida de João Batista no deserto é pregar, batizar e ser cheio do Espírito Santo. Terceiro aspecto que nós precisamos reparar, eu disse que o primeiro aspecto que nós precisamos reparar é a oração, segundo a palavra. O terceiro aspecto é a comunhão, a unidade entre os irmãos, a koinonia. O que é que nós precisamos reparar? Nós precisamos reparar, irmãos, nos últimos dias, o caráter do crente. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quanto crente mau caráter tem nos dias de hoje, sem vergonha, que dá volta, que suja o nome dos outros, que ridiculariza o evangelho, que diz ser uma coisa, mas não é, que dentro da sua própria casa não é nada daquilo que ele diz ser ou ela diz ser. E isso afasta as pessoas que devem se converter. Ou você nunca ouviu alguma pessoa dizer: para que eu vou ser crente? Eu conheço fulano, ciclano e beltrano que vive assim, assim, assim. Aí a nossa resposta é: não olha para eles, olha para Jesus. Não, calma aí. Eles tinham que ser exemplos. Nós somos exemplos. Só que a situação está tão difícil hoje, que às vezes quando você fala que é crente, até dificulta o negócio. Pela má conduta de muitos, todos pagam o preço. É só você ver, irmãos, como é que está o negócio aí, por aí. Então é por isso que eu entendo hoje que o nosso ministério é um ministério fechado para nós, para a igreja. Porque assim a gente tira ou bloqueia muitas anomalias que estão sendo vividas aí fora. Então nós precisamos sim reparar esse caráter, ser um exemplo de Deus nos ambientes onde eu estou. Você vai errar? Vai. Mas errar é uma coisa, é humano. Agora, erro de caráter, aí já é algo que a gente precisa avaliar, se realmente nós estamos transformados. Precisamos reparar os laços de comunhão. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha quantas verdades aqui o escritor aos Hebreus, que não é Paulo, não posso dizer que é Paulo, mas o escritor aos Hebreus nos deixa. Primeiro, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aqui, essas testemunhas são todos, universal, principalmente aqueles que não se converteram ainda. Deixemos todo o embaraço. Embaraço é picuinha. Embaraço é problema interno. Embaraço é questão pessoal. E pecado, ou seja, duas condutas
que podem trazer mau testemunho, aquilo que eu tenho como uma atitude imprópria para com o meu irmão, que traz escândalo para alguém. E se nós olharmos para isso, eu acho que a gente acrescenta mais uma pedra na nossa coroa. Se a gente começar a perceber que aquilo que a gente fala pode matar alguém, que aquilo que a gente diz pode acabar com a vida de alguém, não só com a pessoa que eu firo moralmente falando, mas com as testemunhas que ouvem. Meu Deus, mas é crente assim? Às vezes a gente desvia alguém na igreja, irmão. Uma pessoa que deveria ter uma palavra de amor, vê em nós um espírito de rebeldia, e olha, meu Deus, se for para estar assim, eu prefiro estar no mundo. Então chegou o ponto de nós nos alinharmos, e vermos em nós, porque a gente vê muito na vida dos outros. Na vida dos outros a gente escreve uma história, mas o Espírito Santo quer saber se nós nos preocupamos com as nossas condutas, se nós nos preocupamos com aquilo que fazemos e nem sabemos que fizemos, mas alcançou a vida de alguém. Então, por isso, nós precisamos ter um caráter ilibado, um caráter que traz realmente a imagem do nosso Senhor Jesus. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está à porta todos os dias. Só que tem muitas pessoas que invertem, querem brincar com o pecado e fugir do diabo. Só que é o contrário. Com o diabo você resiste, com o pecado você foge. Tem gente que quer resistir ao pecado. Como? Vai lá no Facebook, no Instagram, faz aquela conversinha imprópria, fala mal dos outros, não dá testemunho no trabalho, até na igreja. Um espírito de rebeldia toma a vida da pessoa, vê problema em tudo, contesta tudo, insubmisso. E aí, como Deus vai agir? Deus não age, irmão. Deus não age. Então, nós precisamos nos preocupar com o embaraço, com as testemunhas e com o pecado. E aí, o escritor aos Hebreus, ele dá as condições, porque fazendo tudo isso, agora você pode correr. Fazendo tudo isso, agora você vai para a tua carreira, porque ela é tua. E o apóstolo não, mas o escritor Hebreus diz assim, porque essa carreira que nos está proposta, ou seja, tem uma carreira para todo mundo, tem uma coroa de vencedor para todo mundo. Nós não corremos aqui para disputar um único prêmio, nós corremos aqui para que cada um ganhe o seu galardão no final da chegada. E aí ele diz, olhando para Jesus. E aí quando eu li essa palavra, olhando para Jesus, eu lembrei de Estevão, porque Estevão, no dia da sua morte, no momento da sua morte, ele olhou para os céus de uma forma que as pedras já não doíam mais no seu corpo. Ele guardou os seus olhos no foco dos céus, que a Bíblia diz que enquanto ele está sendo apedrejado na terra, os céus estão abertos para ele, Deus está sentado no seu trono e Cristo está de pé para receber o seu filho. Porque quando eu tenho uma vida de conduta com Deus, o céu está aberto na minha vida. Aquilo que me tacam não me fere, aquilo que fazem comigo não me param, porque o que mais vale para mim não são as pedras que me tacam, mas o céu aberto sobre mim. Então, deixe as intrigas de lado, os pormenores, se possível, pense antes de falar. E se errou, não tenha falta de humildade. E isso foi muito bem claro na Bíblia, quando fala que se nós tivermos um problema com o irmão, nem oferta. Primeiro vai lá e se repara. E isso deve ser uma manifestação, se houver necessidade. E por último, nós precisamos reparar a liberalidade entre os irmãos. Atos capítulo 2, verso 45, diz assim, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Nós precisamos, e aqui louvado seja Deus que é uma igreja liberal, mas em alguns momentos nós precisamos ter aquele olhar espiritual, individual, de enxergarmos alguns irmãos na igreja que precisam de ajuda.
E muitas vezes, presbítero Mauro, a gente condiciona a ajuda a um irmão necessitado à igreja, à instituição. É ela que tem que dar, é ela que tem que se virar. Biblicamente não é assim. A igreja tem uma área social e ajuda. Mas em Atos dos Apóstolos, uma igreja já pronta, solidificada, modelo, quem ajudava não era Pedro, quem ajudava eram os irmãos. Aquele que tinha, sabia o que tinha, pastor Osvaldo, era suficiente, mas dava para dividir. Não ia faltar nem para mim, nem para quem eu estou dando. Então a gente precisa ter liberalidade. Nós precisamos ofertar com amor. E eu não me canso de dizer isso aqui, irmãos. E é por isso que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo da oferta. No momento da oferta eu faço uma leitura e explico. Porque, irmãos, às vezes o que sobra para mim e para você, o que talvez não é tão necessário para alguém, é uma resposta. Às vezes o que a gente coloca dentro da salva, para nós é uma oferta, mas para alguém pode ser um pão, pode ser um arroz, pode ser um feijão. Então Deus, ele requer de nós também reparar esse desejo. Por quê? Porque hoje tem muito lenga-lenga por aí. Hoje tem muito lugar por aí que diz que faz, você não vê o dinheiro da igreja. Mas você pode louvar a Deus nesta noite pela igreja que nós congregamos, que é uma igreja que tem seriedade e transparência com o dinheiro. E é por isso que nós devemos fazer. É por isso que nós devemos investir nas vidas que estão aqui. Às vezes a gente quer ajudar o fulano lá de trás, mas tem alguém aqui do nosso lado. Então nós precisamos reparar, nesses últimos tempos, a oração, a palavra e a comunhão. Guarde isso no teu coração. A oração cria um relacionamento com Deus cotidiano, diário, verdadeiro. A palavra, a pureza dela não pode ser roubada de ti. A essência de Cristo precisa estar dentro de você. Cristo é suficiente. Se você não souber uma tese teológica, o que você pode fazer para ganhar a vida de alguém é: Jesus cura, salva e liberta. Porque o inferno, ele não está preocupado se nós somos de Calvino ou se nós somos de Armínio. Não, não. O inferno sabe muito bem que quem comanda a nossa vida é Jesus Cristo. E Apocalipse diz que Ele é a palavra. Fique com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, presbítero. Alguém já disse lá atrás: se a palavra não mudar o meu caráter, jamais serei transformado. A verdade é essa, irmãos. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão olhando muito para os dons espirituais. Dom espiritual não muda caráter, não transforma a vida, mas a palavra, ela tem o poder de fazer isso. Conhecemos pessoas, irmãos, que rodam, que falam: não sou contra não, irmãos, eu até gosto, desde que seja na vontade de Deus, que faz isso, que faz aquilo, mas a vida, é o que o irmão falou aqui, dá pavor olhar, irmãos. Então isso não salva ninguém. Não é os dons espirituais que vai fazer a diferença na sua vida, mas o fruto do Espírito, ele vai fazer a diferença na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Eu tenho observado aí, a cada ministração desse simpósio, e às vezes eu desço e observo, não fazendo juízo de valores de ninguém, porque a Bíblia não me dá esse direito. A Bíblia me dá direito, sim, até mesmo de eu julgar. E Paulo fala isso: examine o homem a si mesmo. Eu posso julgar a mim, as minhas atitudes, meus atos, não o irmão. Mas às vezes eu fico observando, irmão, que Deus tem falado em todos isso que está acontecendo aqui semanalmente. E às vezes eu desço ali, presbítero, e eu olho para algumas atitudes, eu falo: será possível que essa palavra não está entrando? Não está gerando uma mudança? É incrível isso. Eu vou para casa às vezes pensando: meu Deus do céu, tantos anos, e parece que a coisa não funciona. Deus só muda quem quer.
Se não quiser, irmãos, o Espírito Santo, a primeira coisa é que ele é educado. E outra coisa, ele não força a barra. O Espírito Santo, ele só faz a obra quando eu digo, pode vir. Transforma a minha vida. Entra naquilo que eu sempre costumo, entra no meu quarto da bagunça e faz tudo novo. Aí sim. Mas parece que tem gente, irmãos, que trancou esse quarto da bagunça, jogou a chave no fundo do mar e não deixa Jesus fazer nada. E é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Vamos estar agradecendo ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Palavra aqui, irmãos, é o que não tem faltado. Isso aí, ninguém pode dizer, ninguém me falou, eu não ouvi, não fui exortado, não fui orientado, porque isso aqui tem demais aqui. Talvez até está agredindo até o ouvido dos irmãos, já estou cansado disso. Mas há um conselho: pregue em tempo e fora de tempo. Nosso Deus, nosso Pai, privilégio glorioso por ouvir mais uma vez a Tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha tirar todo o impedimento dos corações, Senhor, abrindo estrada nova, que a Tua palavra possa ser como um trator, Senhor, e entrar, meu Pai, e abrir, Senhor, o coração do Teu povo, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja um renovo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, isso muito tem me incomodado, Senhor, porque parece, Senhor, que muitos de nós, Senhor, tem colocado uma barreira, de tal forma, Senhor, que esse baluarte tem sido difícil de ser bombardeado, mas a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para realizar esta obra. As muralhas de Jericó não resistiu à Tua palavra, Senhor, as nações poderosas não resistiram, Senhor, à Tua palavra, e que também, Senhor, no século 21, diante da Tua igreja, a Tua palavra continua sendo pregada, e que todas essas barreiras que têm impedido dos Teus filhos viver uma novidade de vida, elas venham cair por terra nesta noite, para a glória do Teu nome. Senhor, agora nos despede debaixo da Tua paz, conduza-nos até o nosso lar, nos livra de todo perigo, nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, e que possamos acordarmos, Senhor, na Tua presença. Assim nós te pedimos, e em tudo lhe agradecemos, em o nome de Jesus. A igreja diga comigo. Pastor Oswaldo, dá a bênção apostólica. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre a igreja, que todos digam amém.